Boa noite, meus amigos, tudo bem? Hoje vamos para mais uma aula aí dentro do fato típico, né? Dentro da teoria geral do crime, mais especificamente dentro do fato típico. E dentro do fato típico nós estamos dando a conduta. Então, só relembrando, o crime possui 3 elementos estruturais. É o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. O fato típico é dividido em 4 elementos estruturais: conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. E nós estamos vendo o primeiro elemento, que é a conduta. Nós já vimos aí as espécies de conduta por ação e por omissão, a omissão penalmente relevante. E agora nós vamos observar os aspectos subjetivos da conduta. Então nós vamos estudar dolo e culpa. E hoje a aula vai ser reservada para a gente estudar o dolo. Então o dolo hoje é o objeto aí da nossa aula, do nosso estudo. Legal? Então vamos começar aqui a nossa aulinha. Vindo para cá. Então vamos iniciar aí relembrando então algumas coisas aí, ó. Conduta, por ação, por omissão, dolo, culpa, préter-dolo. Então, todos esses elementos, ó, conduta por ação, conduta por omissão, conduta dolosa, conduta culposa e conduta préter-dolosa compõem aí a teoria da conduta. Lembrando que nós também vimos os elementos que excluem a conduta. Lembra disso? Força maior, caso fortuito, os reflexos, né, sonambulismo, hipnose, a coação física irresistível. Então nós vimos aí alguns elementos que excluem o elemento conduta, excluem o elemento conduta. E se eu excluo o elemento conduta, eu excluo o fato típico, logo eu não tenho crime. Então, seguindo aqui, né, dolo, estou mostrando aqui só as duas espécies mais importantes, mas nós vamos estudar hoje outras espécies. E mais para frente nós vamos estudar a culpa, né, com os seus elementos, negligência, imprudência e perícia. E vamos também estudar aí préter-dolo, né, que é dolo mais culpa. Então, aqui, só para que vocês relembrem e a gente se posicione que nós estamos dentro do primeiro extrato analítico do crime, né? E dentro dele nós estamos dando a conduta, e dentro da conduta todos esses elementos. Estamos aqui, ó, já vimos conduta por ação, por omissão, os excludentes da conduta, e hoje nós vamos dedicar o nosso tempo então ao estudo do dolo. Legal? Então olha só, dentro do conceito finalista, né, e nós vimos isso nas aulas anteriores, o dolo, ele está dentro do fato típico, ele está dentro da conduta. Salim, mas por que conceito finalista? Então só volta um pouquinho aqui para mim. Por que conceito finalista? Porque nós estudamos as teorias que explicam a conduta. E dentro dessas teorias nós temos a teoria causalista mecanicista, nós temos a teoria finalista, a finalista dissidente, a teoria social da ação. Então aqui, dentro do finalismo, dentro da teoria finalista, o dolo, ele migrou lá da culpabilidade. Eu até, né, fiz esse movimento numa projeção para vocês. Ele migrou da culpabilidade e ele passou a integrar o que então? O fato típico dentro da conduta, e é isso que nós estamos estudando aqui, tá? É isso que nós estamos estudando aqui. Volta então para a lousa cheia. Então, o dolo agora ele está dentro da conduta, né? Ou seja, todo crime que nós chamamos de doloso, nós vamos ter que analisar aí o dolo, né? Então, do ponto de vista da teoria causalista, como eu acabei de explicar para vocês, o dolo estaria dentro da culpabilidade, né? Então, na teoria causal, causalista, mecanicista, etc., né, são os apelidos dela aí, os sinônimos, o dolo estaria dentro aqui da culpabilidade. Porém, o Brasil adotou a teoria finalista e o dolo está dentro da conduta, que está dentro do fato típico. Tá? Então, essa diferença aqui é importante nós ressaltarmos e até mesmo relembrarmos, porque nós já
falamos disso aqui quando estudamos as teorias da conduta. Bacana? Então, voltando para cá, vamos lá. O que nós temos aqui então para projetar aí? Nós temos o dolo, temos a culpa. O dolo nós vamos estudar aí, olha, algumas das suas espécies, né? E dentro da culpa, isso é uma aula futura, nós também vamos estudar as espécies de culpa. Então, aqui eu listei algumas espécies de dolo que nós vamos estudar hoje e vamos estudar também no futuro a culpa, a inconsciente, consciente, culpa própria, tá? Então é essa a nossa estrutura aí dentro da conduta. Conduta dolosa, conduta culposa. Então, seguindo aí na nossa estrutura, qual é então o conceito aí de dolo? Ele está previsto, né, quer dizer, a própria, nós vamos ver a conceituação, mas o artigo 18 do Código Penal, ele traz aí, ó, a previsão do crime doloso, né? Então, disse o crime doloso quando o agente quis, ou seja, ele desejou, né, ele almejou o resultado, olha lá, teoria da vontade do dolo direto, ou assumiu o risco de produzi-la, teoria do consentimento ou assentimento. Nós já, mais adiante, vamos estudar essas teorias aí. Então, aqui na lei, no artigo 18 do Código Penal, nós vamos encontrar então a previsão do crime doloso, né? Grande maioria aí dos crimes no nosso sistema, seja no Código Penal, né? Seja no Código Penal, seja na legislação penal especial, a grande maioria dos crimes está dentro aí da sistemática dos crimes dolosos. Crime culposo, nós vamos ver mais à frente, eu preciso ter previsão expressa naquela modalidade de crime. Então, quando eu falo em homicídio, né, quando a gente for estudar homicídio, lá no homicídio há uma previsão expressa na modalidade culposa, mas nós vamos ver mais adiante. O que importa agora é entender o dolo como um dos crimes de maior ocorrência aí no sistema. Voltando então para a lousa, né? O que nós temos como conceito de dolo então? Dolo, o que é? É a vontade livre, ou seja, a pessoa não está sob coação, a vontade dela é livre, a vontade dela é liberta, não há nenhum tipo de coação. Consciente, ou seja, a pessoa consegue compreender a gravidade da sua conduta, dirigida a realizar, né, ou aceitar realizar a conduta prevista no tipo penal incriminador. Então, só retomando, estamos falando de vontade livre porque não há coação, estamos falando de consciência porque o indivíduo consegue compreender, né, a gravidade, a ilicitude da sua conduta, e ele dirige essa conduta livre e consciente para a realização, para alcançar ou aceitar alcançar um resultado, aceitar realizar a conduta prevista num tipo penal incriminador. Só lembrando que nem todos os tipos penais previstos no Código têm essa natureza de lei incriminadora. Nós também temos tipos permissivos, como por exemplo a legítima defesa, estado de necessidade, são autorizações do direito penal. Então, basicamente, nós estamos aqui falando de vontade livre, consciente, dirigida a um resultado. Vontade livre, consciente, dirigida a um resultado, dirigida a percorrer aquilo que está previsto no tipo penal. Então, eu acordo um dia e falo assim, quero matar o meu desafeto, né? Então eu vou primeiro tomar essa decisão, vou reunir meios para isso, comprar uma arma, uma corda, veneno, faca, explosivo, vou pegar o carro para atropelar, não interessa. O que importa é que dolo é conduzir, é dirigir o meu comportamento, a minha conduta, dirigir a minha vontade para alcançar o resultado. No caso do homicídio, o resultado é tirar a vida de alguém. Então, dolo é você dirigir a sua vontade livre,
ou seja, sem qualquer tipo de coação, consciente, plena na percepção, aquele resultado pretendido. Tá? Então, voltando para a nossa lousa maior aqui, e nós temos aí, né, dentro dos elementos do dolo, né, dentro dos elementos do dolo, nós temos um momento intelectivo, né? Nesse momento aí intelectivo, o que acontece? O agente, né, dentro de uma representação mental, né, ele vai prever o objetivo que ele pretende atingir, ele vai vislumbrar aí, selecionar os meios pelos quais ele vai atingir, né, os efeitos colaterais aí, e os efeitos, né, as consequências dessa conduta. Então, nesse momento intelectivo, ele vai ter o quê? A previsão do objetivo, ou seja, ele vai prever o objetivo, lembrem, é o resultado almejado. Então, volta para mim aqui, ó. Quando eu falo em prever o objetivo, então é o resultado almejado, morte, atentar contra a integridade física de alguém, atentar contra a fé pública, redução do patrimônio de alguém, ofender a dignidade sexual, colocar em risco a incolumidade pública, colocar em risco a saúde pública, né? Então são todos resultados, né, previstos aí dentro do ordenamento jurídico. E esses resultados, eles decorrem da proteção de bens jurídicos relevantes. Então, quando eu estou protegendo a vida, eu vou utilizar o homicídio para tirá-la, então o resultado pretendido é a destruição da vida, desse bem jurídico tutelado. Pode ser por homicídio, pode ser por infanticídio, pode ser pelo aborto, né? Então são pela instigação ao suicídio, por exemplo, é crime instigar o suicídio de alguém, né? Então, todos esses são resultados possíveis previstos no ordenamento jurídico e que passam a ser como o quê? O objetivo. Então, o momento intelectivo, voltando para a lousa maior aí, o momento intelectivo é aquele da previsão do objetivo. Também no momento intelectivo, nós vamos ter o quê? A antevisão dos meios, né? A pessoa vai selecionar aí os meios prováveis aí para utilização. E por fim, vai prever as consequências, né? Os efeitos. Então, nessa etapa cognitiva, nessa etapa intelectiva do dolo, obviamente que isso pode acontecer numa fração, né? Não é assim, quadro a quadro, como eu estou colocando. Muitas vezes isso pode ser uma situação de momento ali, do indivíduo aproveitar uma situação. Pô, o desafeto está passando, então prevê o objetivo, meios, né? Seleciona meios, tal, observa as consequências e aí ele vai passar para a segunda etapa, que é o momento volitivo. Né? O momento volitivo é o momento que ele decide realizar ou não realizar uma atividade prevista para alcançar um resultado. Ou seja, significa o seguinte: eu aceito, eu concordo, eu quero, eu estou aderindo à possibilidade de alcançar aquele resultado, seja por ação, seja por omissão. Então, primeiro nós temos o momento intelectivo com esta divisão. Segundo, nós temos aí o momento volitivo, que é onde o indivíduo ele decide, ele toma a decisão de pôr em prática aquele plano que ele construiu no momento intelectivo, no momento de consciência. É assim que se forma a parte subjetiva aí do dolo, intelectivo, volitivo, intelectivo, volitivo. Muitas vezes isso acontece numa fração de segundo. E como nós estamos dentro da teoria finalista, que é aquela que foi aceita aí no nosso ordenamento jurídico, nós vamos ter que falar aqui em finalidade, né? E o que é a finalidade? A finalidade é a antecipação mental de um fato e a vontade de sua realização. Finalidade é a antecipação, é a antevisão de um fato associado à sua vontade, ao desejo, né, de praticar e alcançar aquele resultado. Isso é a finalidade, né? Finalidade, olha lá, previsão,
mais vontade de realizar. Previsão mais vontade. Então, primeiro, dentro da finalidade vai ocorrer a antevisão e depois nós vamos ter a vontade, muito semelhante a isso aqui, ó. Na verdade, olha só, né? A previsão está dentro do momento intelectivo, né? Onde estes elementos aqui são estruturados na mente do indivíduo, e a vontade é o instante que ele vai ali tomar a decisão de realizar o resultado, olha lá, né? Intelectual, previsão, volitivo, vontade. Então, aqui nós temos então o dolo como um elemento finalístico, né, da conduta, né? Tá ligado à teoria finalista, teoria finalista, perdão. Então eu preciso passar por todas essas fases dentro da cabeça do indivíduo. Então volta para cá para a gente conversar aqui, ó. Todas estas fases aqui, todas essas fases aqui, né, nós precisamos, o indivíduo, tudo isso acontece dentro da mente dele, até que ele ponha em prática isso no mundo concreto, né, dirija de fato, né, o seu corpo, seus braços, sua energia vital para alcançar aquele resultado que passou pela antevisão, passou por toda a elaboração de objetivo, de meios, de consequências, até que ele toma a decisão e ele vai lá e realiza. Dolo, então, vontade livre, consciente, dirigida para alcançar um resultado. Vontade livre, consciente, dirigida para alcançar um resultado. Tudo isso imbuído de uma finalidade, né? Não basta mais a relação de causa e efeito, como nós vimos na teoria causalista. Não basta mais causa e efeito. É necessário, sim, né, se alcançar aí o resultado naturalístico. É necessário, sim, alcançar o resultado naturalístico com base numa finalidade. Então vamos voltar aí para a lousa, né? Seguindo então, ó, surgiu aí uma pergunta. Então olha só, dolo, pergunta não. Tá? Aqui o César Roberto Bittencourt, ele traz aí o seguinte conceito, ó. Dolo é a vontade de realizar o tipo objetivo orientada pelo conhecimento de suas elementares no caso concreto. E aí eu até trago uma descrição mais detalhada aí. Vou tomar uma aguinha aqui, enquanto vocês têm a oportunidade de fazer a leitura, né? César Roberto Bittencourt, Tratado de Direito Penal. Olha só o que ele diz, ó. A consciência elementar do dolo deve ser atual, efetiva, ao contrário da consciência da ilicitude, que é o segundo elemento estrutural do crime que nós vamos dar mais adiante, que pode ser potencial. Mas a consciência do dolo abrange somente a representação de elementos integradores do tipo penal, ficando fora dela a consciência da ilicitude, que hoje, como elemento normativo, está deslocada para o interior da culpabilidade. É desnecessário o conhecimento das circunstâncias de fato necessárias à composição da figura típica. Sintetizando, em termos bem esquemáticos, o dolo é a vontade de realizar o tipo objetivo. O que é o tipo objetivo? É a descrição ali da conduta prevista como crime. Subtrair para si, para outra, em coisa alheia móvel, no caso do furto. Ou constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, conjunção carnal, ou ato libidinoso da conjunção carnal, no caso do estupro. Então o tipo objetivo é toda a descrição. O dolo é a vontade de realizar essa descrição, orientada pelo conhecimento de suas elementares no caso concreto. A doutrina finalista deslocou, repetindo o elemento normativo, que se situava no dolo, a consciência da ilicitude, para a culpabilidade como elemento indispensável ao juízo de reprovação. Ou seja, a consciência da ilicitude nós vamos dar mais para frente, quando darmos ilicitude. Mas aqui fica aí um conceito bem doutrinário aí a respeito do dolo, tá? Então, seguindo, agora sim um questionamento. Qual a diferença entre dolo e desejo? Qual a diferença entre dolo e desejo?
Qual a diferença, então, entre dolo e desejo? No dolo, eu almejo pela minha conduta alcançar o resultado. E no desejo, eu almejo que pela conduta de alguma outra, uma conduta de um terceiro, né, esse resultado aí aconteça. Então, no dolo, a gente quer o resultado como consequência da própria conduta, ele mesmo agindo, alcançando aquele resultado. E o desejo é quando você vai buscar o resultado através da conduta de um terceiro. Vai buscar o resultado através da conduta de um terceiro. Então, teorias aí relacionadas ao dolo. Nós vamos ver que nós temos 3 teorias. A primeira, teoria da vontade ou clássica, né? Para essa teoria, o dolo é a vontade consciente de querer praticar a infração penal. Dolo é a vontade consciente de querer praticar a infração penal. Lembrando que infração penal é gênero, da qual nós temos como espécie, né, o crime e a contravenção penal. Então é a vontade dirigida à produção do resultado. Por isso que ela chama teoria da vontade ou clássica. Então dolo, para essa teoria, é simplesmente a vontade consciente de realizar, de praticar a infração penal, é a vontade consciente de alcançar o resultado. Essa teoria clássica, ela é adotada no nosso Código Penal, lá no artigo 18, que nós já fizemos a leitura. A primeira parte dele adota a teoria da vontade. Aí nós temos uma segunda teoria, que é denominada teoria da representação. E para ela vai ocorrer o dolo toda vez que o agente, prevendo o resultado como possível, continua a sua conduta. Então, a teoria da representação, ela está ligada apenas à previsão. Simplesmente quer dizer previsão. Então, por isso que é chamada teoria da representação. Ela está simplesmente ligada à previsão, tá? Ou seja, ela dá muito mais relevância ao aspecto intelectual do que propriamente à vontade. Veja que ela não fala nada em vontade. Para essa teoria, age com dolo quem age com previsão, simplesmente. Tá? Então, olha lá, age com dolo quem age com previsão. Por isso, ela não é aceita no nosso ordenamento jurídico pura e simplesmente. E nós temos a terceira teoria, que é a teoria do assentimento, né? Ou do consentimento. Ou seja, para ela, dolo, o que é? É representação mais vontade. Tá? Para ela, dolo é representação mais vontade. Então é a antevisão mais a vontade de realizar o resultado, assumindo aí o risco, a previsão do resultado, né, como possível e assumindo o risco de que esse resultado alcance. Então, para essa teoria, ocorre dolo toda vez que o agente, prevendo o resultado como possível, decide prosseguir a conduta, assumindo o risco de produzi-lo. Essa teoria é a que trata do dolo eventual e ela é adotada aí no nosso ordenamento jurídico, tá? Então, como nós podemos ver, o nosso ordenamento jurídico, ele adotou tanto a teoria da vontade quanto a teoria do assentimento, teoria do consentimento, ambos previstas no artigo 18 do Código Penal Brasileiro. Belezura até aqui? Então, temos aí essas 3 teorias, lembrando que da vontade e do assentimento são as aceitas pelo nosso Código Penal, e a representação ficou meia de lado, ela só é aceita quando se utiliza a representação mais a vontade, né, a previsão mais vontade, aí sim. Né? Antevisão, previsão mais vontade integram o dolo.
mas somente a previsão isoladamente, isso não é aceito dentro do nosso ordenamento jurídico. Eu tenho que conjugar previsão com vontade. Beleza? Então vamos seguir aí, voltar para a nossa lousa inteira, para a gente seguir aí no nosso tema, né? Então agora nós vamos tratar do quê? Das espécies de dolo, tá? Então só vou projetar aqui para a gente ter uma visão que nós vamos, quais espécies de dolo nós vamos tratar, e aí vamos ver um a um aí. Então eles estão pingando loucamente aí: dolo direto, eventual, dolo de dano, dolo de perigo, dolo genérico, específico, dolo geral e dolo de segundo grau. Aí, vejam só, estou projetando aqui para vocês, só volta aqui para mim, continuem vendo a luzinha. Vejam, eu estou trazendo as espécies mais comuns. Vocês vão abrir aí manuais de direito penal, existem outras subdivisões, tá? Mas o que eu fiz? Eu pesquei as espécies que são mais comuns, mais exigidas, mais cobradas em OAB, em concurso público. Legal? Então é óbvio. Ah, Salim, mas eu abri o manual do NUT, ele está falando que também... Claro, né? Doutrina é doutrina, meus amigos. Vocês vão encontrar uma série de subdivisões doutrinárias. Isso é normal. Eu me baseio para fazer montar aula, material. E aí, Roger... Deu um susto aí, meu cachorro. Eu me baseio em vários manuais, né? Eu leio um pouco de tudo, né? Eu abro os manuais e eu não tenho um assim, você segue esse cara? Não. Né? Acabei de citar o Bittencourt, acabei de falar do NUT, né? Existem manuais muito bons de direito penal. Então, você não... Assim, Salim, eu abri e vi que tem outras subdivisões. Tem. Né? Vocês vão encontrar tantas outras aí. Mas essa classificação aqui que eu estou trazendo para vocês, ela, de modo geral, vocês vão encontrar nos manuais. Então, vamos voltar aqui para a lousa cheia e vamos estudar cada um desses daí. Então, o primeiro, olha só aqui, ó, dolo direto, né? Dolo direto. O que acontece? Essa é a espécie mais básica de dolo. Né? A espécie mais básica de dolo é o dolo direto. Ocorre quando o agente prevê determinado resultado e ele dirige a conduta na busca de realizar esse mesmo resultado. Né? Então, olha só, volta aqui para mim. Né? Quero matar alguém, quero roubar, quero furtar, quero estuprar. Ou seja, o dolo direto é o quê? Dirigir a minha vontade para alcançar, para percorrer o tipo objetivo e alcançar o resultado previsto ali, né, na norma penal. Então, matar alguém, que é o crime de homicídio, qual é o resultado? É a destruição da vida da vítima. Subtrair para si, para outrem coisa alheia móvel. Qual é o resultado disso? A redução do patrimônio da vítima. Então, o dolo direto é dirigir a vontade para aquele resultado almejado. Tá? Então, olha só, aí falei de vários exemplos: quero matar alguém, quero estuprar, quero. Tá? Radegondes vê o desafeto atravessando aí a rua, né, e acelera o carro com a intenção de matá-lo. Aí alguém pode falar, mas ali isso não é acidente de trânsito, não é norma de... Não. O carro, ele pode ser usado como uma arma, né? Algumas toneladas de aço na mão de alguém vira uma arma muito mais potente do que uma .40, do que uma .380, do que um revólver, etc, etc. Tá? Então, aqui, o veículo está sendo usado como um instrumento para o homicídio. Agora, se eu, na condução do veículo, culposamente tirar a vida de alguém, isso é o homicídio culposo previsto no Código de Trânsito, no artigo 302 da Lei 9.503 de 97, não é objeto aqui da nossa aula, tá? Mas aqui o veículo foi utilizado como instrumento, como uma arma. Legal? Voltando então, esse é o nosso querido dolo direto. E aí o dolo chamado indireto, volta para mim. Nós vamos ver que o dolo indireto ele é dividido em duas subespécies, o alternativo e o eventual. Então vamos organizar a ideia. Dolo direto, dolo indireto.
sendo que o indireto ele se subdivide em duas espécies, dolo alternativo e dolo eventual. Vamos ver então aqui, ó, dolo alternativo, dolo eventual. Primeiro, o alternativo. O que acontece? Aqui, o agente ele consegue prever, ele consegue antever uma pluralidade de resultados. E ele dirige a vontade dele para alcançar qualquer um deles. Por exemplo, ele prevê que a conduta dele pode lesar ou matar uma pessoa. Então, para ele, tanto faz, lesar ou matar. Por isso que chama de dolo alternativo. Vontade livre, consciente, dirigida a mais de um resultado. Alternativamente, pouco importando para o agente aí qual deles vai acontecer, tá? Então o que acontece? Existe a mesma intensidade de vontade dirigida a resultados diferentes, alternativos. Olha lá, o agente atira no desafeto com o propósito de matar ou ferir, dolo alternativo, ele deseja matar ou ferir. Legal? Então, primeira modalidade de dolo indireto, subespécie do dolo indireto, é o dolo alternativo. Dolo alternativo. E aí, estamos diante de um dos maiores problemas aí dentro da teoria da conduta e do dolo, que é o chamado dolo eventual. Dolo eventual. Este tipo de dolo aqui, ele traz o quê? Uma série de problemas quando nós compararmos com a culpa consciente. Quando nós estudarmos culpa, nós vamos voltar no dolo eventual e aí nós vamos ter uma comparação entre eles, vocês vão entender como isso traz problema, tá? Mas vamos conceituar aqui, vamos analisar o dolo eventual. Aqui o que acontece? O agente prevê o resultado, prevê as consequências típicas prováveis da conduta e as aceita, assumindo o risco de produzi-las. Vamos analisar isso aqui, volta para mim. Salim, mas qual é a diferença entre o direto e isso? Olha só o que está escrito aqui do lado. Olha só o que está escrito aqui. Veja, ele não dirige a conduta diretamente para o resultado, porque fosse assim, nós estaríamos no dolo direto. Aqui, ele antevê o resultado, ele sabe que se ele agir, ele pode alcançar aquele resultado, mas ele é indiferente ao resultado. É o chamado dane-se. Se vocês quiserem substituir por um palavrão para não esquecer, tudo bem. Só não vai escrever na prova isso, né? Então, o dolo eventual é o chamado dane-se. O indivíduo dá de ombros. Ele está pouco se importando se aquele resultado vai acontecer. Veja só. Ele antevê o resultado, ele consegue prever que se ele colocar no mundo concreto o movimento corporal dele, né, ele vai alcançar o resultado, mas ele é indiferente. Então, por exemplo, imagine um colecionador de armas ou alguém que tem arma de fogo, entendeu? Tem posse, porte de arma, autorização, ele tem um stand de tiro lá na chácara dele. Tá? Aí ele pega um fuzil, que é uma arma de longo alcance, sei lá, 1.500 metros aí, mais ou menos, entre 1.000 e 1.500 metros, e ele resolve treinar, fazer tiro ao alvo. E ele sabe que atrás do stand de tiro dele passa uma estrada. E ele sabe que aquela arma de longo alcance pode transfixar o alvo, passar pela estrada e seguir o projétil. E ele sabe que isso pode acontecer. E sabe o que é o dolo eventual? Ele vira e faz o seguinte, ó. Dane-se. Eu vou atirar. Se eu acertar, acertei. Vejam como é diferente do dolo direto. No dolo direto, eu quero acertar a pessoa. Eu dirijo a minha vontade para isso. No dolo eventual, eu simplesmente, com a minha conduta, eu assumo o risco de produzir o resultado. Quando nós formos ver a culpa consciente, que é uma modalidade de culpa, nós vamos voltar para isto aqui, porque isto é muito sensível. Então, só seguindo aí na nossa lousa, né? Olha só, peguei o exemplo aí do colecionador e coloquei para vocês, né? Colecionador de armas que resolve treinar no sítio, tá? Foi mais ou menos o que eu expliquei. Olha só, ele atira, ele sabe que o projétil pode transfixar, ele sabe que o projétil pode ir adiante e ele é indiferente
ao resultado. Se acontecer, aconteceu. Isso é o que difere do dolo direto, porque no dolo direto eu quero o resultado. Eu dirijo a minha conduta para ele. É para lá que eu vou, tá? Então, o dolo eventual, eu tenho a previsão do dano e o desprezo, a indiferença pela provável ocorrência. Meus amigos, isto aqui é fundamental. Isto aqui é fundamental. São essas palavrinhas, ó, desprezo e indiferença, que vocês vão utilizar. Volta aqui para mim, ó. Desprezo e indiferença é o que vocês vão utilizar para guardar isso e na hora da prova, porque essa matéria é muito cobrada em OAB, em concurso, e na hora da prova para vocês diferenciarem com a espécie de culpa que vai ser estudada mais à frente, que é a culpa consciente, tá? A culpa consciente, só para não deixar vocês no vácuo, vou voltar nela. O que é a culpa consciente? O camarada, ele acredita que ele é tão bom que ele não vai produzir um resultado. Mas ele não quer produzir, ele não é indiferente ao resultado. Então, por exemplo, no caso de um atirador, eu vi isso quando eu fiz a academia da Polícia Federal, os snipers da PF, né? A PF tem atiradores de elite. Então eles fazem uma brincadeirinha lá que quando eu olhei aqui, eu falei, nossa, vai dar caca isso daí, né? E eu lá, né, aluno na academia, os caras pegam um balão, segura aqui do lado da cabeça, e o sniper com o fuzil, ele atira e estoura o balão. Veja só, ele acredita que ele é bom. Ele acredita, eu sou o pica das galáxias, desculpa a expressão. Então ele acredita que ele é bom. Ele não quer acertar a pessoa. Ele nem assume o risco que isso aconteça. Já no dolo eventual, ó, indiferença, desprezo pela ocorrência do resultado. Guardem isto, por favor. Dolo eventual, desprezo, indiferença pelo resultado. Belezura? Vamos voltar então aqui para a nossa lousa. Vamos voltar para a nossa lousa. Então nós vimos o dolo direto, vimos o dolo indireto, que se divide em alternativo, e dolo eventual. E agora nós vamos ver o famigerado dolo de dano, né? Ou seja, dolo de dano é quando a vontade do indivíduo é dirigida para... O cachorro está tossindo aqui em casa. O dolo de dano, ele é dirigido... Até perdi o fio da meada. Quando o dolo é dirigido, quando a vontade é dirigida, perdão, para a efetiva lesão ao bem jurídico, tá? Então esse é o dolo de dano. Peraí, Salim, então posso ter a classificação entre dolo direto e dolo de dano? Pode. Né? Então quando eu quero destruir a vida de alguém, eu dirijo a minha vontade para isso, eu tenho o dolo direto e o dolo de dano. Né? Eu estou atentando efetivamente, né, de maneira concreta, contra o bem jurídico tutelado, lembrando que bem jurídico tutelado é o valor selecionado pelo direito penal para proteger vida, integridade física, incolumidade pública, fé pública, patrimônio e por aí vai, tá? Então olha só, quando se fala em vida, a intenção do agente é matar, ou seja, dolo de dano é aquele que efetivamente agride o bem jurídico tutelado. Dolo de dano é aquele que efetivamente agride o bem jurídico tutelado. E o dolo de perigo, temos de dano, temos de perigo, é quando a vontade do agente é posta simplesmente para colocar em risco o bem jurídico tutelado, não para danificá-lo, não para efetivamente atingi-lo, mas sim para colocar em risco o bem jurídico tutelado. Então nós temos aí, ó, exposição ao risco, né? Ou seja, periclitação da vida e da saúde. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Volta aqui para mim. Olha só, imaginem um parapeito, vocês estão olhando aqui, ó, aqui atrás, tinha uma mureta, lá atrás, lá, o Santos, tal, a mureta. Imaginem que tem alguém sentado aqui, ó, sentado aqui, nessa mureta. A pessoa está sentada e aí alguém tem aquela ideia brilhante de chegar lá, segurar a pessoa. Né? Imagina, camarada aqui, às alturas, sentado numa mureta. Mas ele não devia estar sentado lá. Não interessa. Aí você vai e coloca a pessoa praticamente para fora e traz. Se você não consegue trazer. Né? Então este ato significa o quê? Expor a vida de alguém,
expor a vida de alguém, né? Ou a saúde ao perigo. Isso é o chamado dolo de perigo. Dolo de perigo. E aí nós temos o denominado dolo genérico. Só vou tomar uma aguinha aqui. Nós temos o famigerado dolo genérico, né? Ou seja, não há nenhuma finalidade específica. Nós vamos ver mais adiante que alguns tipos penais, eles trazem uma finalidade especial, específica ali, com o objetivo D, com o intuito D, com a finalidade D. Aqui, o dolo genérico não traz finalidade nenhuma. Não tem finalidade nenhuma, tá? Então, por exemplo, no furto, nós temos o subtrair para si, para outra em coisa alheia móvel. Tá? Estupro, constranger alguém mediante violência ou agravamento, não tem uma finalidade. Vou subtrair para comprar álcool gel. Vou subtrair para comprar hidroxicloroquina. Vou subtrair para comprar máscara de proteção. Não tem finalidade. Simplesmente age sem nenhum fim especial. Claro que existe um fim no dolo genérico, é alcançar um resultado, mas não há nenhuma especificidade associada a isso, tá? Não há nenhuma especificidade associada a isso. E alguns doutrinadores dizem, né, que essa classificação está ultrapassada, tal, etc. Enfim, que deve chamar simplesmente de dolo. Mas isso está na doutrina, pode ser cobrado em OAB em prova e vocês têm que saber. Dolo específico. Aí sim, o tipo penal ele vai agregar, né, ali na descrição dele, uma finalidade específica, tá? Então, olha só. Eu tenho o quê? Dolo mais uma finalidade especial. Com o fim de, com o propósito de, com o objetivo de. Né? Vocês vão encontrar esta expressão aqui, ó, no tipo penal. A doutrina também diz que isso está ultrapassado, chamar de dolo específico, porque nós temos o dolo mais elementos aí subjetivos do tipo. Mas eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui, né, na lei, que vocês vão observar essa expressão, né? Então, olha só, aqui ó, a extorsão, o crime de extorsão significa constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de, olha só a finalidade especial, está prevista aqui, de obter para si ou para outra em indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Então, a própria lei, aqui no caso é o crime de extorsão, ela traz o quê? Uma especificidade, né? Só é crime se tiver na conduta, se vocês observarem no caso concreto, essa finalidade especial. Olha aí extorsão mediante sequestro, que vulgarmente aí nos programas de televisão chamam de sequestro. Isso aqui é extorsão mediante sequestro. Quando você pega alguém e leva para o cativeiro, né? Olha só, sequestrar pessoa com o fim de, olha aqui, ó o fim aqui, a finalidade específica, para si ou para outra em qualquer vantagem. Então ele tem o fim de obter qualquer vantagem como condição de preço ou resgate. Mais uma vez a expressão aqui, ó, com o fim, com o intuito, com o objetivo, né? Indicando o dolo específico. E aqui nós temos a receptação, é um tipo novo, né? Receptação de animais aí, né? Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente, domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime. O legal de fazer vídeo ao vivo é que passa ainda, né? O legal de fazer vídeo ao vivo é que tá aí, ó, passando ambulância aí Mas beleza, faz parte aí da emoção da aula. Então, vejam só, perceberam? Olhando aí para o texto legal, olha para o texto legal. Como aparece aí, então, as finalidades, né? Olha aqui, ó, o intuito de, com o fim de, com a finalidade de, né? Então, toda vez que vocês se depararem com essas expressões, isso significa que eu estou diante de um dolo específico. Tá, Salim, qual é a implicação disso? Implicação é a seguinte, se no caso concreto não ficar provado esse dolo específico, não é o crime que estão imputando essa pessoa, porque ele tem que agir, tem que ficar provado que o dolo dele era específico para alcançar estes resultados aqui.
Estamos bem? Volta então para a lousa maior aí e vamos seguir na classificação do dolo. E aí nós temos o chamado dolo geral, né? Ele tem esses apelidos aí, pessoal, na doutrina, também chamado dolo geral ou erro sucessivo, dolus generalis ou aberratio causa. Erro sucessivo, dolus generalis ou aberratio causa. O que acontece aqui? Aqui o indivíduo quer alcançar um resultado, ele põe em curso uma conduta, mas ele acaba alcançando o resultado por um outro modo, de um outro modo que ele não colocou inicialmente, né? Olha lá, a doutrina chama de engano no que diz respeito ao meio de execução do crime, relativamente à forma, foi o que eu acabei de falar. Então o que acontece? Ele põe em prática a conduta para alcançar o resultado de uma maneira, mas acaba praticando uma nova conduta, né, que vai esta última efetivamente levar ao resultado, né? Então ele acreditou que tivesse alcançado o resultado quando ele pratica a conduta A, mas ele pratica uma segunda conduta que essa sim é que vai levar ao resultado, né? Então olha aí, ó. Pai e mãe estrangulam a filha e, imaginando que ela estivesse morta, lançam pela janela, somente ocorrendo a morte com a queda. Então volta aqui para mim. Olha que belezura isso que está escrito aí, né? Caso Nardoni, eles agiram com a intenção de tirar, eu estou falando com base naquilo que foi julgado público, tá? Não estou fazendo nenhuma ilação aqui, nenhum juízo de valor que não estivesse dentro dos autos, tal, do que foi lá decidido pelos jurados. Então, eles, dentro do que foi decidido, com a intenção de tirar a vida da menina, estrangularam a menina. Só que ela não morreu em razão do estrangulamento, né? O que eles fizeram? Ela estava viva, mas eles acreditaram que ela tivesse morta. O que eles fizeram? Eles arremessaram a menina ainda viva pela janela e ela, em razão da queda do traumatismo craniano, ela acabou morrendo. Então isso é chamado de dolo geral. O indivíduo põe em prática a conduta de uma maneira, ele acredita que alcançou o resultado, ele toma uma segunda providência que essa sim acaba matando o indivíduo. Então, eu, por exemplo, dou uma paulada, saindo disso aqui, dou uma paulada na cabeça de alguém próximo a um penhasco e acreditando que aquela pessoa morreu, né? Eu jogo essa pessoa lá da altura para ela cair no mar e, de fato, o laudo pericial vai demonstrar que ela morreu por afogamento e não pelo traumatismo, pela pancada que ela levou na cabeça, tá? Salim, mas e daí? Qual é a implicação disso? Na prática nenhuma, porque a pessoa vai responder pelo homicídio do mesmo jeito como está aí na lousa. A pessoa vai responder pelo homicídio do mesmo jeito como está previsto aí. É só uma questão de classificação doutrinária. E essas classificações, pessoal, elas são importantes para concurso público, né? No dia a dia, lá no tribunal, quando eu estou analisando lá um processo, eu não fico me questionando, não, mas é dolo geral, não. Né? Claro, dolo eventual, sim. Nós vamos ver, né? Eu já fiz algumas considerações. Quando a gente entrar em culpa, nós vamos comparar. Aí sim, no dia a dia, isso tem muita relevância. Agora, se o dolo é geral, se o dolo é direto, a gente já está vendo isso, né? O que interessa se primeiro estrangulou, depois jogou, a pessoa caiu? Vai responder pelo crime de homicídio do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito. Então, voltando para cá, volta para a losona, né? E aí, nós temos aí, finalizando, chegando praticamente próximo ao fim da nossa classificação, o dolo de segundo grau, né? Também chamado de dolo necessário. Aqui é interessante, né? Nós vamos ver aqui que para alcançar o resultado que eu pretendo, eu vou obter resultados reflexos, como efeitos colaterais, tá? Então, olha só, ele produz, né? Aqui ele querendo o resultado A, ele acaba produzindo resultados paralelos àquele objetivado, né? Só que não tem jeito, para alcançar o resultado A, eu vou produzir aqueles resultados paralelos dentro daquele plano de conduta que eu idealizei, né? Então, ele não deseja diretamente esses resultados colaterais ou paralelos, mas, em razão do planejamento que ele fez, lembra do momento intelectivo? Em razão dos meios que ele selecionou para alcançar o resultado, ele vai produzir resultados
paralelos, tá? Ele vai reproduzir resultados paralelos. Então, olha só, eu quero matar o A, né? Eu quero matar o A e aí eu vou lá e coloco uma bomba no carro que ele tá, ou no ônibus que ele tá. Eu coloco uma bomba na aeronave que ele está ocupando, né, um explosivo na aeronave, no veículo ou num ônibus, né? E com a explosão eu vou alcançar o resultado dentro do meu plano de conduta, que é matar A. Mas como é feito reflexo paralelo, eu vou matar os outros passageiros do avião, eu vou matar os outros passageiros do ônibus. Imagine um carro colocado um explosivo no estacionamento de um shopping, né? Eu quero tirar a vida de alguém, né? Eu coloco um explosivo com um timer no carro dessa pessoa, né? Quando esse timer explodir, essa pessoa vai morrer, porque ela vai estar chegando no carro dela, porém, pode ser que outras tantas estejam ali no entorno e acabem sucumbindo, aí, morrendo em razão dessa primeira providência, tá? Então, isso é chamado dolo de segundo grau ou dolo com resultados reflexos, então, paralelos, enfim. Toda vez que para alcançar o resultado A, eu vou produzir desdobramentos, eu vou produzir reflexos, eu vou produzir resultados paralelos decorrentes daquela providência para alcançar o primeiro resultado. Beleza? Entendemos isso? Voltando então para a nossa lousa aqui. Voltando então para a lousa, vamos lá, deixa eu voltar para a lousa maior para ficar mais visível para vocês. Um questionamento aqui. Será que doente mental, alguém que está com alguma alteração aí das faculdades mentais, nós podemos dizer que este indivíduo tem dolo? O que nós vamos encontrar aí na doutrina, né? Entende que sim, que ele tem um mínimo de consciência aí, ainda que de maneira precária, né? De vontade e valoração do que ele está fazendo, né? Tanto isso é verdade que a imputabilidade, ou seja, a possibilidade de imputar responsabilidade penal para alguém, ela não é avaliada no fato típico. Lembrando que nós estamos no fato típico, nós estamos dentro da conduta, tá? Mas essa possibilidade aqui, ó, de análise da inimputabilidade de alguém, ela é feita dentro da culpabilidade, que é o terceiro extrato analítico do crime, tá? Então, a análise da imputabilidade, da capacidade de discernimento, não é feito dentro da conduta. Essa análise não é feita dentro da conduta, não é feita dentro do fato típico, e sim mais adiante lá na culpabilidade. Isso é prova que o doente mental, isso a doutrina coloca como prova, que a pessoa que tem algum tipo de alteração aí das suas faculdades mentais, doente mental é a expressão da lei, né, ele tem sim dolo, porque o dolo está na conduta e não na culpabilidade. Então eu só vou avaliar a imputabilidade, como nós vamos dar mais à frente, lá na culpabilidade. Belezura? Então vamos voltar para a lousa maior aqui, certo? Essa foi a perguntinha aqui do Sainzinho. Enfim, é isso sobre dolo, né? Trazendo aí mais uma mensagem para vocês. Toda reforma interior e toda mudança para melhor depende exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. Ou seja, estudar, fazer faculdade, estudar para concurso, estudar para OAB, alcançar aquela carreira almejada, aquela condição socioeconômica almejada demanda esforço, demanda suor, demanda abdicar de certas situações, né? Eu falo sempre isso, neste momento, quem está estudando para OAB, quem está estudando para concurso, né? Vou abrir mão aí do meu final de semana, se bem que a gente está confinado, né? Estou gravando isso aqui, né? Estamos falando aqui no momento da pandemia do coronavírus 2020, então está todo mundo confinado, mas implica sacrifício, né? Você estudar, você está abrindo mão de um tempo, você podia estar com a sua família, fazendo outras coisas, então isso vai valer a pena, né? Porque não tem outra maneira de você fazer a sua construção interna e também alcançar os objetivos aí desejados sem ter sacrifício, sem abdicar, sem ter muito suor, transpiração, né? Eu diria que grande parte da aprovação está muito mais ligada à determinação, método e você abdicar de certas coisas que propriamente ser um gênio, inteligente, nada disso. O concurso público é feito para todas as pessoas, para as pessoas médias, né? Não necessariamente para gênios. E aqui eu não estou desmerecendo quem passa, mas é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou dizendo que todos têm condição de alcançar.
né? Essa coisa de genialidade não tem nada a ver com concurso público, e sim determinação, esforço, estudar, rever a matéria, é isso que faz você alcançar aí o resultado. Beleza? Então, ótimos estudos a todos aí, espero que esse pedacinho da aula, esse pedacinho do tema aí tenha sido proveitoso, e a gente se vê numa próxima. Valeu, grande abraço.